Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nessa aula eu vou falar sobre o método da substituição, que é um contraste com o método da adição que vocês viram no último vídeo, tá? Então vamos lá falar sobre o método da substituição. Bom, o método da substituição ele consiste em você isolar uma variável e substituir na equação. Vamos ver um modelo simples aqui, igual eu fiz no método da adição, tá? Suponha que o sistema seja isso aqui bem simples, x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1, tá? A gente resolveu já esse sistema no último vídeo, mas aqui eu quero aplicar o método da substituição. Bom, o método da substituição ele consiste em alguns passos. O primeiro passo é você isolar uma das variáveis, tá? Então, isolando uma das incógnitas, nós temos o seguinte. Vamos escolher a primeira equação. X mais y igual a 3. Eu vou escolher passar o x para o outro lado. Então, a minha equação fica y igual a 3 menos x. Pronto. Vou pegar esse resultado e vou substituir na outra equação. Por isso que o método se chama método da substituição. Então, nós vamos substituir na outra equação. Então, fazendo isso, eu tenho x menos y igual a 1. Quando eu substituir, tá? Vou fazer aqui embaixo. X menos, aí abre parênteses, porque a gente tem dois termos, tá? Porque o sinal de menos vai multiplicar os dois valores, então é muito importante que você substitua da maneira correta, tá bom? Fazendo o jogo de sinal, nós temos x menos 3 mais x igual a 1. Deixando as letras de um lado e passando o número para o outro e trocando o sinal, claro, nós vamos ter 2x igual a 4. E aí, quando eu passar o 2 dividindo, o resultado de x é 2. E aí, o processo final é bem parecido com o anterior, só que a gente vai utilizar essa equação aqui, tá? Então, a gente poderia dizer que o terceiro passo é solucionar. Então, solucionando fica y igual a 3 menos x, ou seja, y é igual a 3 menos 2, portanto, y é igual a 1. E aí a gente finaliza a nossa equação. Caso seja necessário, tá? Você pode montar o conjunto de solução, e o conjunto de solução é o 2, o 1, tá? Sempre colocando na ordem xy. Nunca esqueçam disso, tá? Porque a ordem ela vai ser importante na hora de montar a solução, tá? Então, isso é o método da substituição. Mas vamos ver como que isso se comportaria num caso maior, né? Numa equação, né? 3 por 3, ou seja, com 3 incógnitas e 3 equações no sistema 3 por 3. Esse aqui a gente já viu, né, no vídeo passado. Eu não vou ler de novo o exemplo, mas em geral, né, só resumindo, o que eu quero encontrar aqui é a seguinte relação, ó, relação matemática. No vídeo passado eu até havia feito isso com vocês. Eu chamei de x as rosas, y as azuis e z a amarela. Então ficaria assim, ó, 2x mais 2y mais z igual a... Aqui eu não sei, né? Na verdade é isso que eu quero encontrar, quanto que valeria isso. Aqui eu já coloquei o sistema. Então, como provavelmente vocês estão vendo esse vídeo após o vídeo anterior, né? Pela ordem como eu montei, eu não vou repetir o problema. A questão é, como que eu resolveria esse sistema através do método da substituição? Bem parecido com o que eu fiz naquela hora, agora há pouco, né, naquele exemplo lá. Porém, a gente vai ter que dar alguns passos. Vai ficar um pouco mais longo porque a gente tem 3 incógnitas para se encontrar, tá? Então, a ideia aqui, ó, em geral a gente nomeia as equações, né? Equação 1, equação 2 e equação 3. Nem sempre isso ocorre, mas como a equação 3 ela é a menor de todas, a gente vai começar por ela e depois a gente vai substituindo os valores nas equações de cima, tá? Os resultados a gente vai sempre substituindo um no outro, tá? Então, esse detalhe ele é importante porque
caso você não substitua da maneira correta, você vai acabar errando. Então vamos lá. Então vamos fazer o primeiro passo, tá? Nós vamos mexer com a equação 3, tá? Então na equação 3 eu tenho 2x mais 2z igual a 14,60. Da mesma forma que eu fiz lá, eu vou dividir todo mundo por 2 aqui, porque é passível de dividir. Então minha equação ela se reduz para x mais z igual a 7,30. Bom, como é o método da substituição, eu vou passar uma das grandezas, né, uma das letras para o outro lado. Eu vou escolher passar o x para cá. Nada de especial no x, tá? Só porque eu quero mesmo. Você pode se passar o z também, que vai dar na mesma, tá? No caso, eu escolhi o x, passar o x para o outro lado pelo seguinte, ó. Se eu passo o z, eu vou ter que substituir o x nessa equação 1 aqui, ó. Se você observar, tem um 2 multiplicando. Não que faria tanta diferença assim, mas em geral ele ocasionaria uma certa quantidade a mais de cálculo que eu vou ter que fazer. Então, tipo, só mesmo em questão de diminuir a quantidade de contas que eu vou precisar fazer, tá? Mas nada muito especial ou muito difícil ou muito além daquilo que a gente já está acostumado a estar resolvendo, tá? É só um capricho mesmo para não sobrecarregar a quantidade de contas, tá? Então vamos para o segundo passo. O segundo passo eu vou mexer na equação 1, tá? Poderia ser na equação 2 também, não tem problema nenhum. Na equação 1, se você observar, eu tenho 2x mais y mais z igual a 12,90. Observem que eu sei aqui o valor de x, tá? O valor de z, na verdade, em função de x, aí eu vou substituir esse valor aqui, ó. Vai ficar, como aqui é positivo, eu não preciso colocar o parênteses, tá? Vai ficar 7,30 menos x igual a R$ 12,90. Aqui eu tenho uma escolha de substituir x ou y, tá? Como vocês vão ver, o y aqui, ele tá 2y, ou seja, ele é um pouco mais difícil. Vai dar um pouco mais de trabalho se eu isolar ele. Então, eu vou passar o y para o outro lado para facilitar a vida do cálculo, tá? Então, feito isso aqui, eu vou ter a seguinte regra. 2x menos x dá x mais y igual a 12,90 menos 7,30, porque ele passa para o outro lado, tá? Passando para o outro lado, ele fica com esse valorzinho aí. Ou seja, x mais y, eu vou até aproveitar e já passar o y para o outro lado, então x vai ser igual, subtraindo aqui, 12,90 menos 7,30, vai ficar R$ 5,60, menos o y, tá? Aí eu já sei aqui o valor de x em função de y, tá bom? Como as funções são maiores, o segundo passo consiste também em mexer na equação 2. Por quê? Porque se você observar, ó, aqui nós temos duas grandezas, tá? Aí é interessante eu observar o seguinte, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só. Vou até concluir aqui, ó. Daí, por exemplo, z, que é igual a 7,30 menos x, ele se torna 7,30 menos 5,60 menos x, menos y. Aí eu vou só arrumar isso daí, aí vai ficar 7,30 menos 5,60, aí esse menos com esse menos dá mais y. Subtraindo 7,30 com 5,60, vou fazer na calculadora aqui, tá, gente, para facilitar a minha vida. E aí, como eu estou optando por não fazer edição no vídeo, eu não vou fazer corte nenhum. Vai dar 1,70, tá? Só para... Não, se eu tiver que fazer corte, edição e tal, demora muito. E aí sobrecarrega meus trabalhos. Pronto. Aqui eu tenho o valor de x e no da direita eu tenho o valor de z, tá? Em função de y. O que acontece? Quando eu substituir aqui, ó, na equação do meio, eu vou obter, tá, o valor de y. E depois eu saio encontrando os valores de x e y. Na equação do meio eu tenho, vamos para o terceiro passo, eu vou fazer aqui embaixo. Nós vamos mexer na equação 2 agora, tá?
Então é x mais 2y mais z. Então eu tenho x mais 2y mais z igual a 12,10, se não me engano, né? 12,10. Então vou vir aqui e deixar aqui, ó. R$12,10. Bom, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer agora, né? Bom, eu preciso, nesse momento, fazer o seguinte. Substituir o valor de y, de x, na verdade, em função de y aqui, que vai ficar 5,60 menos y mais 2y mais z, só que o z é 1,70 menos y, mais y, igual a 12,10. Detalhe importante, tá? Ó, esse menos y pode simplificar com esse mais y, e aí eu tenho 2y mais 5,60 mais 1,70, somando esses dois vai dar 7,30, igual a 12,10, tá? Ou seja, 2y, deixa eu baixar um pouco mais aqui, é igual a 12,10 menos 7,30. Deixa eu conferir aqui o valor. Menos 12,30. Tá, 5. Opa, eu fiz errado. 12,10 menos 7,30. Dá 4,80. Então, 2y é igual a 4,80. E significa dizer que o y é a metade disso, que é 2,40, tá? A gente não vai usar esse 2,40 aqui, na verdade nós vamos ter que utilizar o 4,80, porque se você observar aqui, ó, nesse cálculo aqui eu tenho que ter 2y, né? Aí eu tenho que encontrar o x e o z. Como que eu faço para encontrar o x? O quarto passo, para encontrar o x, basta eu fazer 5,60 menos 2,40. Então, quando eu subtrair, o resultado de x vai dar 3,20. O resultado de y, tá? De x. Para encontrar agora o z, também é fácil. Basta eu fazer aqui z igual a 1,70 mais o y, que é 2,40. Então, somando, vai dar 0. 7 mais 4 dá 11, vai 1, aí fica 4,10. Esse é o valor de z. Aí, para finalizar a questão, eu tenho que fazer 2x mais 2y mais z igual a quanto? Né? O 2x, se o x é 3,60, o 2x é 6,40. O 2y, 4,80, só olhar aqui. E o z, 4,10. Somando tudo, o resultado vai dar 15,10, se eu não me engano. 15,40, deixa eu ver aqui, 15,30. R$15,30, tá? Que foi o mesmo resultado que a gente encontrou fazendo o sistema daquela outra forma, e tem que ser o mesmo resultado, porque se não for o mesmo resultado é porque alguma coisa está errada, tá? Então, fica esse detalhe para vocês. Se vocês escolherem dois métodos diferentes, o resultado tem que dar igual, porque não é o método que vai definir o resultado, tá? O resultado já está definido, pré-definido, quando você já tem um sistema. O mesmo sistema sempre gera a mesma solução, a não ser que você erre, tá? Então, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Para não ficar tão longo. E esse aí é o método da substituição. Nos próximos vídeos a gente vai ver agora métodos que já estão relacionados com o curso mesmo, a disciplina de geometria analítica e álgebra linear, tá? Que é o método de escalonamento de matrizes, e por isso que a gente estudou matrizes, para a gente resolver o sistema através de matrizes, tá? Então, pessoal, fique com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato. Então, até o nosso próximo vídeo. Falou!